Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre IAAG11, o fiagro do Banco Inter. Esse aqui é um fiagro que muitos seguidores que comentaram, ficaram pedindo aqui para fazer vídeo sobre o fundo, falando que era um bom fundo fiagro, que vinha trazendo boas alegrias, não vinha dando dor de cabeça. E então eu fiz aqui um vídeo daquela minha série de fundos desconhecidos e até que realmente é um fiagro decente, tá? Parece ser aqui um fiagro de boa qualidade. Mas enfim, vou aqui abordar para vocês que tem uma operação que pode vir a dar problema aqui, pelo menos teve algumas coisas acontecendo há algum tempo atrás. Mas enfim, vamos lá. Eu, Thiago PS, seu canal, fique esperto. Antes de começar, peça aqui o seu like, tá? Dá uma força para influenciadores que falam também de fundos pequenos. Então, primeiro aqui, para despertar o interesse da galera, dá uma olhada aqui no Dividend Yield. Então, com IAG11 pagando 12 centavos, a gente tem aqui um Dividend Yield de 1,41%. Isso porque estou gravando aqui na Datacon, né? Um dia mais de cotação mais elevadas. Aqui ao longo do mês, provavelmente vocês conseguem pegar em valores, possibilidade de conseguir pegar em valores inferiores, tá? Então aqui realmente um belo de um dividend yield. Agora aqui vou dar uma verificada para ver se esse valor é sustentável ou não. Primeira coisa aqui sobre as DREs de IAG11. Aqui a gestão ela mostra duas DREs, a pelo regime caixa e a pelo regime contábil. Como o FIARs devem seguir o regime contábil, ou seja, regime competência, aqui esse regime caixa ele não tem tanta importância assim. Então, se vocês forem ver aqui na questão do resultado não distribuído das reservas, tem aqui valores negativos. Daqui pode passar a impressão de que o fundo ele pode vir a cair o rendimento em algum momento. Mas, enfim, aqui esse regime caixa não é um ponto fundamental. Aqui o que a gente deve verificar mesmo é a DRE pelo regime de competência. Então, por aqui, pelo regime de competência, nós temos reserva de 947 mil reais. Aqui deixa eu dar uma verificada quanto que isso representa em centavos por cota. 947 mil dividido por 10 milhões de cotas. A gente tem 9 centavos de reserva. Ah, uma reserva, uma reserva até que legal, né? Lembrando que FIARs precisam manter uma reserva elevada para compensar provisões para devedores duvidosos. E aqui notei uma coisa que não tinha reparado, aqui a quantidade de cotas em queda, né? Tem uma queda de 53 mil cotas de fevereiro para março. Então isso aqui é um indicativo de que o fundo ele está aqui fazendo um programa de recompra, ok? Ah, portanto, aqui há mais um ponto importante para analisarmos aqui sobre a sustentabilidade desse rendimento. Pegar aqui alguns resultados em alguns meses. Pegar aqui o mais recente que temos, referente aqui ao mês de abril. Vamos ver quanto que tivemos aqui resultado no mês de abril, para ver se o rendimento e resultado estão alinhados. Então, aqui no mês de abril tivemos um resultado de 11 centavos, aqui o consumo de 1 centavo, mas aqui no mês de março foi um valor melhor, aqui em fevereiro foi pior, aqui provavelmente, aqui, ó, fevereiro foi bem ruim, provavelmente que pela questão da baixa quantidade de dias úteis. Ok, aqui março teve vários dias úteis, foi bem melhor, 1,3 milhões de reais. Então, vou pegar aqui com um mês bom. Aqui no mês bom ele gerou quase 3 centavos. Então, pelo menos com a Selic aqui nessa faixa, até que o rendimento ele tem uma certa sustentabilidade, tá? Para mim, não vi aqui nenhum indício de que esse rendimento possa vir a ter alguma queda. Aqui não é um fiago que acompanha de perto, então não sei se teve algum ponto aqui que o gestor sinalizou aqui de queda de rendimento,
mas analisando aqui as DREs, até que achei que considero como sustentável. Ok, agora começando aqui a abordar os fundamentos de IAG11. Aqui um ponto que eu não posso deixar de comentar é o fator Banco Inter, né, sobre a gestora. Ah, o Banco Inter, ele aprontou em outros fundos, né? Lá no Fundo de Logística, o INLG, antigo LGCP11, que o gestor fez duas emissões muito abaixo do VP, para depois fazer compra de galpão da Log. A Log e o Banco Inter têm o mesmo controlador, né? O pessoal do os Menin. Além disso, também teve outras operações com conflito de interesses. Tinha um fundo de papel deles, onde eles encheram o portfólio de CRIs da MRV. Tem também o fundo de residencial, que eles compram imóveis da Lugo, que também é desse mesmo grupo, dos Menin. Então tem muita operação aqui com conflito de interesses. Já que no IAG11, pelo menos por aqui, não temos nenhum relato de relações com conflitos de interesse. Mas enfim, aqui acho que é importante deixar esse ponto bem claro para vocês. Ok? Agora aqui comentar o, sobre o nível de risco aqui do fundo. Aqui a gente tem uma carteira média CDI mais 3,10%. Aqui um yield mais ou menos middle risk, tá? A minha é um yield middle risk. Deixa eu ver se ele está sendo negociado com desconto. Está sendo negociado com desconto, então esse aqui ainda é impulsionado, né, pelo desconto do fundo. Agora aqui tratando sobre os segmentos investidos. Temos aqui a maior exposição aqui no segmento de açúcar e etanol, com 17,60%. Um segmento que, para mim, atravessou bem essa crise do crédito até o momento. Tivemos aqui a Raizen dando entrando para ação judicial, mas até que não vi casos aqui é, de sucroalcooleiras dando dor de cabeça. Já que revenda é problemático, né? Revenda tem exposição indireta a produtores rurais, e por cima os CRAs quase sempre não possuem garantias firmes, como alienação de terras. Então, cooperativa e revenda, para mim, os piores segmentos aqui, junto com exposição direta a produtor de grãos. Apesar de que tô até preferindo CRAs de produtor de grão do que de revenda cooperativa, que pelo menos aqui nos CRAs de produtores a gente tem uma alienação de terras na maioria das vezes. Então, caso o cara fique inadimplente, você tem alguma coisa para executar. Já nas revendas e cooperativas, se deu ruim, deu ruim. Não tem nada aqui para recuperar. Ok, agora aqui vamos analisar a carteira de crédito. Primeiro ponto aqui é a questão de diversificação. Olha, temos aqui um devedor com 7,40% de AG11. É uma exposição que eu vejo como negativa, mas pelo menos seria a única com maior concentração, né? As outras aqui são exposições menores. Aqui 5,5 poderia ser. Enfim, a diversificação poderia ser melhor, mas também não chega a ser algo catastrófica essa concentração aqui no nesse Fiagros. Com relação a devedores que podem criar um pouco de preocupação, aqui nós temos a Nativa Agrícola. Aqui, um detalhe que também é um CRA que está no portfólio de EGAF11. Inclusive, lá no EGAF11, acho que é a maior exposição que o fundo possui. E aqui é o seguinte, aqui se vocês clicarem aqui no link que o Banco Inter coloca, é bem prático isso, vocês vão ver aqui que a gente teve algumas assembleias recentemente. Aqui, por exemplo, teve uma aqui para votar sobre a não declaração de vencimento antecipado, aqui devido ao pagamento parcial da parcela do CDCA11 em 30 de dezembro de 2025. Isso aqui eu cheguei a comentar no meu vídeo de HF11,
Teve aqui, teve um atraso aqui no começo do ano, uma parcela. Aqui, deixa eu ver o que. Enfim, é ruim de olhar isso aqui, né? Mas, enfim, eles fizeram um pagamento parcial e depois pagaram o restante. Olha aqui, mesmo com o pagamento, é um ponto de atenção, né? O cara atrasando o pagamento é o primeiro sinal de que ele está enfrentando algum tipo de dificuldade. E aqui lembro vocês que R$ 100 de revenda, aqui ó, garantias são fiduciários recebíveis performados. Ou seja, é, vendas para produtores rurais que muitos deles estão aí mal das pernas, né? A gente não consegue verificar essa questão de razão de garantias para saber quão saudável está essa carteira de garantias. Então aqui a gente está falando de 3,60 de IAG11. Aqui a gente tem um desconto de 13%, isso que estou gravando em plena, aqui com preço de Datacom. Ok? Então, é mais que compensa esse problema aqui no fundo. Então vamos aqui para algumas conclusões aqui sobre esse Fiagro. Olha, quem me acompanha aqui sabe que eu não sou fã de Fiagros. Para mim foi uma classe que deu muita dor de cabeça. Foi criada aqui às pressas, aqui num hype enorme lá que os grandes influenciadores criaram para empurrar essa classe. Então, muito gestor fez lambança. Então, por isso que eu tenho muito, mas muito pé atrás com Fiagros. Mas, enfim, nessas circunstâncias onde a gente não tem muita confiança, ainda tem muito problema, os juros estão bem elevados. Tem esse pessoal falando aí de Super El Ninho. Aqui nesses casos, a gente precisa apostar na diversificação, talvez até mesmo em falar em pulverização. Eu sei que isso aqui é algo que os grandes influenciadores não recomendam os investidores a fazer, isso porque para grandes influenciadores eles querem que você compre qualquer 10% do fundo da gestora gigantesca que eles têm contato, que sei lá, talvez recebe um Pix lá no para esses grandes influenciadores. Mas para mim, o cara que quer investir numa carteira de mais alto nível, de maior risco, principalmente que com fiagros, precisa apostar aqui numa quantidade maior de fiagros. Então, não é saudável que você talvez deixar de fora por conta desse histórico ruim que o Banco Inter possui. Então, enfim, essa aqui é a minha dica que eu dou aqui para vocês que querem investir em fiagos, é apostar em diversificação, tá? Também não é comprar qualquer tranqueira que vem por aí, né? Mas, enfim, aqui pelo menos um fiagro de boa qualidade a decente. Ok, então é isso. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.